Nesta edição do Magazine TT vamos até a Arábia Saudita para a prova de abertura do Extreme E, uma competição de todo o terreno para veículos elétricos que envolve grandes nomes do automobilismo mundial e com a particularidade de todas as equipas serem mistas. Uma oportunidade para revisitarmos o tema da participação feminina nas competições de todo o terreno em Portugal. Terminamos com a apresentação do projeto desportivo de Fernando Barreiros. Começamos este programa nas imediações do oásis de Alula, no nordeste da Arábia Saudita. O recente palco do Dakar foi o cenário escolhido para a corrida de abertura da Extreme E, uma competição entre carros absolutamente iguais, veículos elétricos e 9 equipas com 2 pilotos de sexos diferentes. Mangas com apenas 2 voltas, num total de 18 km, e onde a troca de condutores a meio se apresentou como um dos maiores desafios. As duplas Sebastián Loeb Cristina Gutiérrez e Carlos Sainz Laia Sanz surgiam como favoritas, mas ambos sentiram problemas com a direção assistida dos seus carros, tendo saído como vencedores Johan Kristoffersen e Molly Taylor, da equipa de Nico Rosberg. E é verdade que elas, incentivadas, até aparecem. Um ano depois da anterior reportagem, feita na Baja de Idanha, elas aqui em grande número e altamente motivadas. Para mim correr é uma grande paixão, mas acreditem que o desafio de juntar todas estas senhoras, para mim foi um prazer muito maior do que fazer qualquer corrida. Para mim é um prazer poder dar a estas senhoras a oportunidade, a experiência de fazerem uma corrida como esta, com este nível, uma Baja de nível europeu e mundial, é qualquer coisa. Todas elas vibram tanto ou mais ainda do que eu, muito sinceramente. Isto é o começo e agora daqui para a frente tomaram-lhe o gostinho, assim como eu, e acho que daqui para a frente é dar asas e dar continuidade a este projeto, que afinal em Portugal existem tantas senhoras a andar de 2 rodas, o que não há incentivo nem há apoio, e houve esta oportunidade e este incentivo e todas elas levantaram a mão, eu também lá quero estar, não é? Cada uma das senhoras presentes angariou apoios e patrocinadores, trabalhámos em conjunto, motivaram-se todas para fazer tudo e mais alguma coisa, arranjámos imensos apoios num espaço
curto de tempo que foi inacreditável, nem estava a acreditar. No fundo, elas conseguiram reunir em tão pouco tempo alguém que as pudesse apoiar e dar asas a este projeto, porque, para todos os efeitos, já toda a parte logística acaba por ser complicada para uma pessoa que não anda no meio destas andanças. E foi engraçadíssimo porque a união realmente, mesmo que não tenham experiência, é inacreditável. O que eu incentivo é que aproveitem ao máximo, porque isto é o sonho não só meu, mas como todas elas. Todas elas têm o sonho de um dia poderem correr e poderem usufruir disso. Por isso eu acho que elas vão aproveitar muito bem e vão ter um prazer enorme de poder fazer e participar numa corrida, porque ao fim destes anos todos a andarem tanto tempo de duas rodas e nunca tiveram esta oportunidade, e esta oportunidade foi-lhes dada, e acho que vai ser o sonho realizado e uma alegria enorme para todas elas. Isto foi tudo muito em cima foi muito de repente, foi andar a contactar todas as pessoas que conhecia, juntá-las, e foi assim muito de repente. Não quer dizer que daqui para a frente as ideias não possam surgir e a gente não possa abraçar outros projetos, como é óbvio. Eu sempre gostei de motas e era um novo desafio, uma nova experiência, uma oportunidade única. Já fazia vários passeios com estes quilómetros, não me assusta. Tento manter o meu ritmo quando der. 18 concorrentes femininas numa corrida é um recorde para registar. Quanto às ninfas do off-road, foram muito aplaudidas em pista pela sua combatividade nos vários tipos de motos utilizadas e mereceram com distinção a grande ovação final com que foram premiadas. Cláudia, foi obra levar aquela moto até ao fim. Foi complicado, foi obra, mas está feito. Está feito. Está feito. Foram muitos quilómetros. Foram muitos quilómetros. Não pensei que seria mais fácil, mas pronto, está feito, a experiência está concluída e é mais uma experiência a somar a outras. Olha, ao longo daquelas horas todas, o que é que se ia pensando? A partir de certa altura, em chegar ao fim, o mais depressa possível. Aqui as meninas todas, foi uma festa terem estado aqui. Foi uma vontade de grupo termos vindo, sem dúvida nenhuma. E também foi por elas que cheguei ao fim, sem dúvida. E agora? Agora, se calhar, vamos pensar noutras oportunidades. Porto Alegre. Talvez. Parabéns a todas. Depois do desafio litoral na América do Sul e da Baja Aragón em Espanha, vamos dar um pulo até Marrocos para tentar perceber o que é exatamente o Rally des Gazelles e porque é que este evento, exclusivamente feminino, reúne cada vez mais equipas e é um extraordinário sucesso a uma escala cada vez mais global. Este rally é um rally diferente de todos os outros porque é um rally de navegação. Só podemos ter fotocópias de mapas e bússola e não podemos ter qualquer outro tipo de tecnologia, nem mesmo os telemóveis para telefonar à família nós podemos ter. É um rally que se dedica só a equipas femininas, realiza-se em Marrocos e o objetivo é encontrar o caminho mais curto para chegar aos pontos que a organização decide. Portanto, não ganha quem chegar mais depressa como nos outros rallies, mas ganha sim quem fizer o menor percurso. Para se participar nesta prova é preciso, em primeiro lugar, ter um veículo todo-terreno. Pode-se participar de automóvel, de moto, de quad, de caminhão, como se quiser. Este ano tive a sorte de fazer com uma Volkswagen Amarok, que é esta carrinha que está aqui connosco hoje, e acima de tudo temos que ter uma boa preparação de navegação e de condução. A própria organização proporciona esses estágios e exige que tenhamos uma formação mínima, ou seja, podemos não ser muito boas condutoras, mas temos que saber abordar todo o tipo de obstáculos em termos de condução e temos que saber trabalhar com os mapas e com a bússola e com tudo isso. Para além disso, temos todo um material a organizar, não só o material de navegação, como também todo o material de campismo, porque dormimos sempre em acampamentos. Temos que ter todo um conjunto de peças para resolver eventualmente alguma avaria que possamos ter no carro, ferramentas, um compressor e depois todo aquele material que é necessário cada vez que ficamos enterrados na areia, como as placas, as pás, para desenterrar o carro. Tudo isso nos faz falta e tudo isso tem que ser muito bem organizado, estar muito bem arrumado para ser funcional ao longo da corrida.
No princípio do dia, logo de madrugada, normalmente ainda antes das 6 da manhã, é-nos dada uma folha com os vários pontos de GPS pelos quais nós temos que passar obrigatoriamente. Nesses pontos no terreno temos um marroquino com uma bandeira à nossa espera para nos carimbar a nossa carta. Esses pontos têm que ser marcados no mapa e a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher qual é a carta que lhe corresponde, procurar muito bem qual é o quadrante onde aquele ponto faz parte e depois temos que pegar numa régua e medir exatamente o arco do paralelo e do meridiano que estão mais próximos. Isto porquê? Porque normalmente a coordenada é sempre, imagine, 5 graus e alguns minutos e segundos e nós temos de transformar esses segundos em centímetros ou em milímetros para poder marcar na carta. A partir daí pegamos na régua, marcamos o ponto certinho, marcamos os vários pontos e depois com a régua, claro, unimos com uma linha reta os vários pontos sobre a carta, normalmente com uma cor forte para se ver bem, porque nós temos uma cópia do mapa e se a linha tiver colorido vê-se muito melhor. Depois temos que pôr aquela régua especial que nos permite ver quais são as direções, pô-la sobre a carta e vamos determinar qual é a direção que nós temos que seguir no terreno. E a partir daí começam os nossos problemas. Fazemos uma análise cuidada da carta, temos que ver aquela linha reta por onde é que ela vai passar, se vai passar sobre uma montanha, se valas, se podemos eventualmente ou não ir a linha reta. Muitas vezes em Marrocos temos montanhas que não nos permitem ir assim a direito e temos que contornar. E cada vez que contornamos temos que calcular um novo azimute e temos que compensar depois para voltar ao sítio de destino. E portanto isso são tudo coisas que nos obrigam a parar frequentemente no terreno, a tirar o azimute com a bússola e a decidir o nosso percurso e no fundo se calhar o grande segredo da navegação é nós sabermos sempre exatamente onde é que nós estamos na carta. Se nunca nos perdermos a nossa posição na carta, tudo corre melhor. O nosso problema é que a carta é preto e branco, a simbologia fica muito esbatida, não conseguimos perceber muitas vezes onde estamos, mas se em algum momento nós ficarmos na dúvida onde é que nós estamos, o nosso percurso fica um bocadinho atraiçoado, andamos aos S e vamos fazer mais quilómetros e não é isso que se pretende. Olhalvo, freguesia do município de Alenquer, foi o palco escolhido por Fernando Barreiros para a apresentação do seu projeto esportivo para o corrente ano e para o início de 2022 com a Isuzu D-Max T2. Vencedor do Troféu Ibérico em 2019 e segundo classificado no Africa Eco Race 2020, em ambos os casos na categoria T2, Fernando Barreiros apresentou um programa centrado na defesa do título ibérico, competição que não se disputou em 2020, e na disputa das provas do Campeonato de Espanha de todo o terreno. Um programa que culminará com o regresso à África em 2022. Temos dois dos principais patrocinadores que têm o mercado espanhol como grande aposta, a Oli e a Orlen Oil. Como tal, foi fácil relativamente, mas foi relativamente fácil montar este projeto com o apoio deles. São provas que ligeiramente diferentes das provas portuguesas, exigem mais da navegação, mas para isso também tens dois excelentes navegadores. É verdade, vou andar com dois excelentes navegadores, eu diria que são dois monstros da navegação. Eu espero ter andamento para a navegação deles e eu fico muito contente por ter as duas pessoas que vou ter comigo. Um projeto que continua com este tom internacional, o que é que há mais por aí de sonhos e desafios? De facto sim, o nosso interesse é a parte internacional e não o nacional e o nosso projeto é 100% internacional. Além da Taça Ibérica e do Campeonato Espanhol e consoante o desenvolvimento que possa haver da pandemia, vamos voltar ao Africa Eco Race, que é um objetivo traçado e com os patrocinadores também, mas vamos ter que reavaliar mais proximamente porque não sabemos o estado da pandemia daqui a 3 nem daqui a 6 meses. Esperemos que tenha passado, esperemos que as corridas se realizem de facto, o que era importante. A opção por um projeto internacional é sustentada pelos principais patrocinadores da equipa. Dos pilares que a Oli defende, que são a segurança e a sustentabilidade social e ambiental, faz todo o sentido estes pilares com os pilares da Africa Eco Race, porque a Africa Eco Race inova
por dar um enfoque grande à segurança e ao desenvolvimento sustentável, e por isso mesmo a parceria com o Fernando Barreiros acaba por, de certa forma, materializar estes vetores. Um pouco contextualizar quem é a Olli. A Olli é a maior produtora de autocolismos da Europa do Sul, é uma marca global de produtos de casa de banho e ao longo dos seus 67 anos tem a responsabilidade de tornar a casa de banho tanto eficiente como amiga do ambiente, confortável, acessível e com muito design. Portanto, esta parceria faz todo sentido e materializa os vetores da segurança e da sustentabilidade. A Orlen tem sido um parceiro forte deste projeto. Como é que encara este novo ano com várias provas em Espanha, com o regresso à África? Olha, os maiores desejos que eu faço é que não seja como o anterior, devido ao que todos sabemos, aos problemas que tivemos. Eu encaro muito positivamente. Acho que o Fernando tem todas as condições para mais uma vez brilhar na competição, nas competições em que vai estar incluídos. Esperemos que elas se realizem todas como todos planeámos. Já tínhamos planeado para este ano, já tínhamos apostado bastante em toda a atividade desportiva do Fernando. Assim, pronto, este ano esperemos que finalmente consigamos ter tudo e que ele tenha o sucesso que já teve e que continua a ter. É por isso que nós estamos com ele. Tal como já foi salientado, o projeto envolve a participação na Taça Ibérica e Campeonato de Espanha. Os consagrados Sérgio Cerveira e Carlos Silva serão os respectivos navegadores. Portanto, este vai ser o nosso campeonato. Vamos começar com o Mar de Olives, que é uma prova que nós vencemos há 2 anos e foi a última prova que vencemos, não voltou a haver. Depois temos em julho o Baja Aragón, que é uma corrida internacional, mundialmente conhecida. Depois vamos ter o Rally de Zaragoza, rally esse que nunca fiz, mas a informação que tenho é nas antigas pistas do Baja Aragón. É uma prova muito parecida com Aragón, mas numa zona diferente. Depois temos o Rally Guadalajara, que é muito perto de Madrid, que é um rally que, pelo que eu tenho estado a ter conhecimento, é um rally muito interessante de fazer. E vamos acabar em Terras de Lorca, o nosso campeonato, e onde espero que possamos estar a festejar um título para a Isuzu e para nós, que é importante sempre. Este é a nossa Taça Ibérica, que vamos tentar revalidar. Somos os atuais campeões em título, uma vez que 2020 não houve. Vamos começar com a Baja Lolé, no final de maio. Depois vamos até à Extremadura, em Espanha, que é outra corrida que nunca fizemos e que estamos curiosos em fazer. Depois voltamos a Reguengos. A Reguengos é uma corrida que me agrada muito, principalmente porque foi a primeira corrida que eu acabei nesta história do todo-terreno, há muitos anos, e tem gentes muito simpáticas que me têm acolhido sempre muito bem, e a própria organização já andava a falar comigo há muito tempo, gostava que eu fosse lá, e este ano é o ano de voltar lá, portanto contem comigo que vou lá estar. E vamos acabar esta nossa participação no Rally de Cuenca, onde também espero que possamos festejar a vitória na Taça Ibérica. Sérgio, um novo desafio, agora com o Fernando Barreiros na Taça Ibérica. Como é que antevês este ano? Vai ser uma experiência nova, sem dúvida. Primeiro porque com o Fernando, com quem eu nunca andei, apesar de sermos já velhinhos nestas coisas do todo-terreno, nunca chegamos a correr juntos. E experimentar também um campeonato novo, que é o Campeonato Espanhol, e a Taça Ibérica. Vai ser tudo novo, mas vai correr bem. Isto, como diz o Fernando, uma equipa de um engenheiro e de um arquiteto, há de ser uma boa obra de certeza absoluta. Antecipaste a esta situação? Engenheiros e arquitetos nunca se deram muito bem. A gente dá-se bem. Isto é mais um estigma que existe, mas é verdade. Os engenheiros precisam dos arquitetos para fazer a obra e os arquitetos não conseguem fazer obras sem os engenheiros, por isso acho que vai correr tudo bem. Com tantos anos, com tantos desafios, com tantos projetos, este é um novo projeto. É mais um, nós estamos sempre abertos a novas experiências, a novos projetos, e este desafio do Fernando não podia negar. Eu gosto sempre de realçar que o Fernando foi o primeiro piloto que correu com as cores da Prolama,
quando em 2000 fundámos a equipa. Ao fim destes anos todos, ter a possibilidade de navegar o Fernando vai ser uma experiência muito interessante e também vai dar para aferir a evolução que ele tem tido ao longo destes anos que não tem estado connosco, e acredito que vamos ter um ano cheio de aventuras e de grandes resultados. Estava a falar também com o Sérgio nessa situação, vais fazer provas em Espanha com uma navegação um pouco diferente das que estás habituado em Portugal, porque há menos marcação, há mais roadbook. Isso é uma coisa bem-vinda. Nós estamos nas corridas, na navegação e nas corridas para tentar descodificar o mais rápido possível o que lá vem escrito. E o todo-terreno é isto, o todo-terreno é andar no desconhecido, e as corridas em Espanha, temos feito algumas nos últimos anos, o nível de organização das corridas em Espanha tem vindo a melhorar, não sendo ao nosso nível, mas já estão bastante melhores, mas o desafio da navegação vai existir e obviamente que os pilotos têm que estar muito mais concentrados, dentro da equipa, dentro do carro tem que haver um nível de concentração superior, mas eu gosto das corridas em Espanha. Eu gosto das pistas, as pistas são muito agradáveis e a navegação não vai ser um problema. A apresentação incluiu ainda uma componente dinâmica e diversos co-drives. A máquina a utilizar continua a ser a excelente Isuzu D-Max, preparada para a categoria T2. Uma máquina com um enorme historial e preparada nas oficinas da ProLama. Foi um projeto que iniciámos há 4 anos com esta nova D-Max. Foi um carro que foi desenvolvido para mim, para fazer o campeonato e com o objetivo de desenvolver um novo T2 competitivo, que pudesse também conquistar o campeonato nacional, mas também muitas corridas lá fora. Foi isso que fizemos, foi um trabalho difícil, porque o carro foi-nos entregue muito em cima da primeira corrida, a equipa trabalhou de noite, mas conseguimos construir um carro com umas qualidades excepcionais, com um desempenho fabuloso e que tem ganho muitos campeonatos. Portanto, neste momento já tem 3 campeonatos nacionais na categoria T2 e tem alguns resultados de relevo lá fora. Portanto, foi um carro que teve 18 corridas sem ter uma desistência. Portanto, foi um carro fabuloso, muito bem construído, e continua a proporcionar a estes novos projetos, tanto do Fernando como do Jorginho, a possibilidade de lutarem e estarem sempre nos primeiros lugares da categoria. O que é que, em linhas muito gerais, o que é este carro e quais são as limitações de um T2? O T2 é um veículo mais aproximado a um carro de série que existe. Portanto, temos que construir o carro dentro da regulamentação FIA, portanto, a regulamentação T2, que não permite fazer muita modificação em termos de motor. Só podemos alterar a parte eletrónica, incrementando um pouco mais a potência. A nível de suspensão, é um carro que podemos trocar os amortecedores de origem por uns amortecedores especiais, que neste caso tem uns amortecedores Öhlins desenvolvido com o Rui Porelo em Portugal, que se revelaram bastante eficientes. Podemos acrescentar um amortecedor por roda à frente e atrás também, reforçamos o eixo traseiro, reforçamos alguns pontos da carroçaria, montamos os equipamentos de segurança que são os habituais, backest, depósitos, o arco, portanto, e pouco mais que isto, portanto não há muito mais a fazer. Depois é aqui um pouco o piloto que fará a diferença e que tem que ter algum cuidado e tem que ter alguma sensibilidade
que um carro T2 não é um protótipo que pode passar a fundo em todos os buracos, portanto tem que ter algum cuidado, mas já são carros muito performantes, muito resistentes e se virmos na classificação final das corridas, têm excelentes resultados e por vezes algumas surpresas. É um carro que obriga a muita gestão da parte do piloto. Sem dúvida. O piloto tem que ter muita sensibilidade mecânica, tem que sentir muito bem o carro, tem que estar muito bem entrosado com ele, perceber onde é que pode tirar partido, porque por vezes tem que conduzir com um tipo de condução mais a aproveitar o carro, ou seja, uma condução de aproveitamento, e por outras vezes tem que ter alguma contenção, tem que passar um pouco mais devagar nas zonas de mau piso, para gerir um pouco também a mecânica, a resistência e a fiabilidade que os carros têm, pensando sempre que todos os órgãos são de origem, é um carro de série e que foi adaptado para a competição, mas tem as suas limitações, como é evidente. Estamos a falar de um projeto T2, portanto, do veículo desportivo mais próximo do veículo comercial do dia-a-dia. Esta categoria para vocês é uma categoria importante? É importante porque, tal como disse, é o carro que se assemelha mais àquilo que é a produção de série e, portanto, aquilo que o cliente normal terá quando compra um carro, e é provavelmente a melhor forma. Possa não ser tão espetacular em termos de competição pelas circunstâncias da própria categoria, mas é aquela que mais provavelmente nos pode, enquanto marca, contribuir para mostrar ao cliente e ao mercado quais é que são as reais características e atributos e capacidades da Isuzu. E, portanto, é nessa perspectiva e é nesse sentido que nós vemos uma mais-valia na associação a estes projetos. O evento teve ainda o aliciante extra de proporcionar ao vencedor de um passatempo uma experiência única a bordo da magnífica Isuzu D-Max, pilotada por Fernando Barreiros. A vencedora recebeu ainda o exemplar número 1 de 50 da edição limitada do livro Fernando Barreiros, 50 anos de aventuras, de autoria do jornalista Alexandre Correia. Que tal esta experiência? Foi muito divertido, muita adrenalina, super engraçado. Olha, até deu para repetir. Sim. Como é que foi este andamento? Tiveste assim algum susto? Não. Tentei não tocar na buzina e já foi muito divertido. Qual foi a parte mais interessante? O que é que gostaste mais? O primeiro arranque é sempre aquela adrenalina, foi a melhor parte. Valeu a pena? Sim, sem dúvida. Parabéns. Obrigada.